marcando a hora certa que a igreja vai partir para encontrar-se com Jesus lá nas alturas. Já preparado tu estás para subir. Eu não quero ficar, Jesus. Eu quero subir. Quero vigiar e orar para morar no belo porvir. Que surpresa para os homens será quando nas nuvens se manifestar o Salvador, pois não quiseram a Jesus Cristo aceitar. Enfrentarão as trevas tristes de pavor. Eu não quero ficar, Jesus. Eu quero subir. Quero vigiar e orar para morar no belo porvir. Disse Jesus, os céus e a terra passarão, minhas palavras sempre permanecerão. Tenhas cuidado, venhas logo se preparar. Este é o tempo de vivermos em oração. Eu não quero ficar, Jesus. Eu quero subir. Quero vigiar e orar para morar no belo porvir. Porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, irmãs e ouvintes, amada audiência de todo o Brasil e toda a terra, receba a gloriosa e doce paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. Queridos irmãos e irmãs ouvintes,
Chegou mais um dia da pregação da Palavra de Deus, do estudo do Espírito Santo sobre o Apocalipse, uma palavra de revelação de Deus para o teu povo. Glória a Jesus. Peço aos irmãos agora ficar atento a essa pregação que o Espírito Santo vai falar. O irmão Emerson Nunes não prega baseado por escolas de teorias humanas, de pré, tribulacionista, pós, mid, meso, milenista não. É sim pelo Espírito Santo de Deus, porque a qual Deus ocultou essas coisas aos sábios e aos inteligentes. Glória a Jesus. E revelaste somente aos pequeninos. Aleluia. E a Bíblia também diz, em Deuteronômio 29, verso 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Aleluia. Então muitos irmãos deliram acerca de questões, há muitos debates, há muitas divisões doutrinárias entre muitos crentes, cada um quer defender a sua teoria, porque se apegar ao que o homem prega. Mas quem tem um Espírito Santo prega baseado pelo Espírito Santo, que Deus revelou a João e que o Espírito Santo fala conosco. Então aqui o Espírito Santo está falando com o povo de Deus, porque quem é de Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve, diz a palavra do Senhor. Jesus, quando veio nessa terra, que trouxe consigo o Evangelho da Nova Aliança, o povo se admiravam de Jesus, porque Jesus, além de pregar com a sabedoria do céu, o verbo que se fez carne, pregava com quem tem autoridade, o povo falava. Esse prega como tem alguém autoridade, com quem tem autoridade, que além de pregar a palavra, expulsa os demônios, diferente dos escribas e dos fariseus, porque os escribas e os fariseus eram homens hipócritas, que pregavam para se aparecer para os homens, e pregações muito difíceis, palavras muito difíceis que o povo não entendia, e para as pessoas poderem entender, tinha que se infiltrar nas suas religiões falsas e pagar, e era uma grande corrupção na época. E Jesus veio com o Evangelho da Nova Aliança, pregando na simplicidade, onde todos compreendiam a palavra de Deus. E hoje não tem sido diferente. Só quem é de Deus que vai entender essas humildes pregações, já revelada para nós, como relatei aqui a vocês, em Deuteronômio 29 e Mateus 11, 25. E também Jesus falou acerca desses homens que deliram acerca de questões, que é soberbo e nada sabe, cheio de porfia, blasfêmia, ruim e suspeita. Deus manda a gente se apartar, e se apartar de todo irmão desordenado, que são teimosos, cheios de porfias, teimosos. Eles querem defender o que o homem prega, não o que o Espírito Santo de Jesus prega. Porque a Bíblia diz, o Espírito Santo, o Consolador, esse vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito, da minha palavra a vocês. Aleluia. É como Jesus diz em Mateus capítulo 13, verso 13: por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendam, de sorte que nele se cumpra a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido de mau grado. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam. Com os olhos ouçam, com os ouvidos entendam, com o coração se convertam e sejam por mim curados. Aleluia. Então, só quem tem o Espírito Santo que vai entender, como Paulo pregou à igreja de Colosso. Aleluia. Que o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, agora todavia manifestou aos seus servos, aos seus santos. Louvado seja Deus. Colossenses 1, verso 25.
Glória, verso 27, verso 25. Glória a Jesus, verso 26. Então, meus irmãos, minhas irmãs, abra a Santa Bíblia, nós vamos dar continuidade à pregação do Apocalipse. Louvado seja Deus. Sobre o toque da quinta trombeta, que tem como tema os cavaleiros do inferno. Louvado seja Deus, glória a Jesus, uma palavra de despertamento à igreja de Cristo. Então abra sua Bíblia aí, em Apocalipse, capítulo 9. Louvado seja Deus, sobre o toque da quinta trombeta. Glória a Deus. Nós vamos ler do verso 1 até o 21. Glória a Jesus. Glórias a Deus. O Apocalipse, capítulo 9. Glória a Deus. Que diz assim: o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhe dado poder como tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não causasse danos à erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem às árvores alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhe também dado não que os matasse, e sim que atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como um tormento de escorpião, quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte, e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. E as suas cabeças havia como que coroas parecendo de ouro. E o seu rosto era como o rosto de homem, e tinha também cabelos como cabelos de mulher, e seus dentes como dentes de leão. Tinha couraças como couraças de ferro. O barulho de suas asas eram como um barulho de carros, de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinha ainda cauda como escorpiões, e ferrão na cauda tinha por poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinha sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. E o primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matasse a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraça de cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e a sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, saber pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto sua cauda se parecia com serpente, e tinha cabeça com ela
causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, e de cobre, de pedra, e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem dos seus furtos. Somente até aqui, igreja. Oremos. Grande e eterno Deus, eis aí a tua palavra, Senhor, que acabamos de ler, do livro do Apocalipse, o livro da revelação, ó Pai. Um dos textos muito difícil de ser interpretado, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Ó Espírito Santo, e usa nessa pregação agora, no abrir e fechar dos meus lábios, que alcance os corações oprimidos e sejam libertos, que tira a venda dos olhos daqueles que estão cegos nas heresias. Ó Pai, a tua palavra nos afirma dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos e irmãs ouvintes, eis aí a palavra de Deus, o livro do Apocalipse, é a revelação de Deus, qual o Senhor deu ao seu servo João, para revelar as coisas que aconteceram, as que são da época e as que depois dessa hão de acontecer. Diante da exortação a 4 igrejas, elogio e exortação a 4 igrejas, e 2 igrejas, louvasse a Deus, somente elogios, e a uma igreja somente exortação, qual as 4 recebe elogio e exortação, que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira e Sardes. Louvado seja Deus. E as que recebem elogio são a Filadélfia e a igreja de Esmirna. Glória a Jesus. Glória a Deus. Essas igrejas, louvado seja Deus, recebem a revelação de Deus através do apóstolo João para entregá-la a ela as coisas que são e as que depois desta hão de acontecer. Então aqui Jesus dá a revelação a João das 7 igrejas, dos 7 selos, das 7 trombetas, do quarteto general do mal, do dragão, da besta, que é o anticristo, a besta que sobe da terra, que é o falso profeta, e da Babilônia, que é a falsa igreja, e os crentes apóstata e o mundo ímpio caído, e a revelação da ira de Deus sobre os tais, das 7 taças da ira de Deus. Fala também sobre o juízo final, sobre o milênio, juízo final, novo céu e nova terra. Então essas revelações do Apocalipse, Jesus diz: bem-aventurados que ouvem, os que lê e os que guardam as palavras desta profecia e as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. O livro do Apocalipse, meus irmãos, é um livro atual. Ele é o livro pertinente, é o livro oportuno desse século. E só vai ter a unção de Deus para pregar o Apocalipse quem está ligado com Deus, como diz em Mateus 18:18. Aquele que está ligado comigo na terra, Deus está ligado com ele no céu. Quem são os que estão ligados com Deus na terra? São todos os crentes fiéis, que estão na santificação do corpo e alma e espírito. Aquele que sujeita a Deus, que resiste à tentação do diabo, e o diabo foge dele. É a revelação de Jesus Cristo, qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Aleluia, glória a Jesus. Então, meus irmãos, e Jesus deu ordem: escreve, pois, as coisas que viste da época, as que são e as que depois dessa hão de acontecer. Então, depois da revelação, a igreja do Apocalipse, as 7 igrejas, que compreendem não só que hoje é a atual Turquia, que não só compreende revelação para aquelas igrejas, mas as igrejas de todas as gerações, que se enquadra em cada uma dessas 7 igrejas. Também a revelação dos 7 selos, que compreende os primeiros selos do princípio das dores, que Jesus, lá em Marcos 13, em Mateus 24 e São Lucas 21, do verso 8 a seguir, Jesus fala acerca do engano, das fome, das pestes e das guerras.
E no Apocalipse 6 é interpretado, mais uma vez, Jesus dá essa revelação a João sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. E na abertura do 6º selo, também o momento também dos caos na terra, dos desastres naturais, onde está escrito em Lucas que há erupções de vulcões, as plexicidades do bramido do mar e das ondas e grandes terremotos. A terra funcionando como embaixador de Cristo, anunciando a vinda do seu Criador. E diante disso também a apostasia, o esfriamento da fé por parte de muitos crentes, porque se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E outro texto também diz que o povo seria como nos dias de Noé, movido o quê? Por uma indiferença. E outro texto diz: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, meus irmãos, são revelações proféticas que estão acontecendo, que já aconteceram na época, já desde a época dos apóstolos, e estão diante também dos nossos olhos. O povo, como foi nos dias de Noé, movido por uma indiferença, um povo materialista, um povo idólatra, e até mesmo dentro das igrejas não se prega mais o reino do céu, aonde essas pregações sobre o Apocalipse, sobre a vinda de Jesus, sobre grande tribulação, sobre o inferno, sobre o juízo final, sobre a realidade gloriosa do céu, estão engavetados nos nossos púlpitos, porque o povo agora inverteram o quadro. Jesus diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas hoje está ao contrário, o povo está buscando as demais coisas e o reino do céu está por último. O povo está focado nas coisas materiais, porque é o engano do diabo, porque o espírito do anticristo já está atuando em muitos falsos profetas, em muitas igrejas e no coração desses homens que não querem saber da doutrina do céu. Então isso é um cumprimento profético. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, o último sinal da vinda do Senhor Jesus Cristo é quando esse evangelho do reino, qual é o evangelho do reino? Aquele que está em João 3,3, o evangelho do novo nascimento, que o homem e a mulher ser regenerado por Deus, quando está em Tito capítulo 2, tem a regeneração, que ele não só para de fazer as coisas que ele fazia no passado, mas ele deixa de gostar de fazer o que ele fazia. Como está escrito em Malaquias 3,18: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aquele cristão que está baseado em Salmos capítulo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores, antes medita na lei do Senhor de dia e de noite. O crente diferente é aquele também que está baseado lá em 2 Coríntios 6,14: não prendendo a um jugo desigual com os infiéis, que sociedade a Cristo com Belial, que é o homem mau, ímpio, sem caráter, que sociedade a luz com as trevas, que concordância a luz com as trevas. Então, portanto, assim diz o Senhor: apartei do meio deles. Então, os cristãos que é sujeito a Deus, que resiste o diabo foge dele, esse é o crente regenerado. Então, a Bíblia diz que o último sinal da voz de Jesus, quando esse evangelho do reino for pregado em todo o mundo em testemunho, aí virá o fim. E é o que está escrito em Apocalipse 7, o cumprimento, que o evangelho precisa ser marcado nas testas daqueles que são escolhidos por Deus para dar a salvação. O que está escrito em Efésios 4,30: não entristeçais o Espírito Santo, o qual está selado para o dia da redenção. Então aqui, meus irmãos, diante dessa pregação, que fala em que quando esse evangelho do reino for pregado em todo o mundo, no Apocalipse capítulo 7, a Bíblia fala sobre os 4 anjos que estão no norte, sul, leste e oeste, retendo os ventos, para que não danifique a terra. Quem são esses ventos? É o vento da ira de Deus. Então, enquanto a igreja está aqui pregando a missão do evangelho, em assinalar os salvos na pregação, selar o selo da promessa do Espírito Santo na vida de cada irmão, de cada irmã, cada pessoa que se converter, que der ouvido à voz de Jesus, que suas vestimentas for lavada pelo sangue do Cordeiro, quando alcançar essa meta,
esses 4 anjos que têm autoridade para reter o vento da ira de Deus, eles recebem a autoridade de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Que o outro anjo que sobe do sol nascente, tendo o selo de Deus vivo, clamou grande voz aos 4 anjos, aqueles quais foram dados para fazer dano à terra e ao mar, para eles não danificar. Esses 4 anjos agora vão se preparar com mais 3 anjos para o toque das trombetas do abertura do 7º selo. E esse anjo que é o chefe, que está escrito lá em Tessalonicense, louvado seja Deus, que é o anjo do toque da trombeta de Deus, do arcanjo, para dar o som. Quando faz silêncio no céu, é hora que Jesus vem buscar o seu povo para arrebatar a sua igreja. E no momento que arrebata a igreja, as orações dos santos de todas as gerações, as orações, os louvores, sobe o incensário de Deus. E agora Deus prepara para derramar sua ira sobre a terra, sobre aqueles que danificaram a terra, onde vai se cumprir, prova clara, o justo juízo de Deus, de pagar tribulação àqueles que nos atribulavam, diz a palavra do Senhor. Então, nesse momento que os anjos prepara para tocar a trombeta, a igreja entra nas bodas do Cordeiro para a festa celestial do céu, onde a noiva, onde os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós os vivos seremos arrebatados. Agora o momento que os anjos preparam a trombeta para tocar, onde o começo da grande tribulação será de caos na terra, e onde a primeira trombeta, segunda e terceira trombeta e quarta trombeta vai atingir. A primeira trombeta, louvado seja Deus, que atinge a terra com queimadas, desastres, e a segunda trombeta atinge os rios, os mares, louvado seja Deus, com grande caos, grandes prejuízos, onde os homens vão ficar desesperados. E a terceira trombeta cai sobre as águas e se tornam amargas. As 4 primeiras trombetas têm atingir os astros dos céus, a terra, os rios e os mares. Agora a 5ª trombeta é a ira de Deus sobre os homens. Glória a Deus, glória a Jesus. Os anjos que receberam as ordens para tocar a trombeta, som de trombeta, porque comumente trombetas eram usadas como aviso acerca de uma grande guerra, acerca também para cessar alguma batalha, e era usada como chifre de carneiro e metais na época. Então Jesus está dando aqui a revelação para João, para que ele possa entender o contexto da mensagem. Mas essas trombetas que são tocadas, enviadas pelos anjos, não são trombetas literais, mas são acontecimentos da ira de Deus, por intermédio dos anjos do Senhor, que são ministros daqueles que hão de herdar a salvação. Louvado seja Deus. Agora são as trombetas para dar o aviso de mais juízo que virá sobre a terra, através da besta, do dragão, da Babilônia e do falso profeta, e também das taças da ira de Deus que vão ser derramadas sobre a terra. Então aqui começa o caos, o abalo sísmico nos céus, nos astros dos céus, no toque das trombetas. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus. Então a primeira trombeta que é tocado, saraiva com fogo de mistura e sangue foram atirados para a terra, terça parte da terra. A segunda trombeta, louvado seja Deus, caiu sobre os mares, dando grandes tsunamis, grandes naufragos nas embarcações. Haverá um caos no comércio marítimo, muito sangue, também morte de animais marítimos. E também a terceira trombeta tocou, louvado seja Deus, sobre as fontes das águas e se tornaram amargas.
onde os homens vão ter muitos prejuízos, que vão ter sede e não vão ter como matar sua sede. E a quarta trombeta atinge o sol e a lua, as estrelas, e a terça parte dele se escurece, e na sua terça parte não brilhasse tanto de dia nem de noite. Então a quinta trombeta, quando é tocada agora diante desse período de caos, onde a igreja é retirada, que há silêncio no céu, o juízo de Deus sendo irradiado sobre a terra. A Bíblia diz no capítulo 9 que o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Quem é essa estrela caída? Olha o que Jesus diz: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Isso aqui se refere a Satanás. Satanás é um ser vencido, é um ser caído, que ele não tem a chave do inferno, porque Jesus falou o que para João? Eis aqui, João, aquele que foi morto e ressuscitou e vive pelo século do século, e tem as chaves do inferno e da morte. Como diz em Mateus: todo o poder foi-me dado nos céus e na terra. Aleluia, glória a Deus. Então o próprio Deus permite que o Satanás caído solte o exército, os cavaleiros do inferno, para danificar, onde trazer a grande tribulação a todos os povos que atribularam a igreja, aqueles que não deram crédito à palavra de Deus, aqueles que perseguiram os cristãos, aqueles que derramaram o sangue dos fiéis, aqueles falsos profetas que levou milhões de almas para o inferno, agora vão sofrer a ira de Deus, que Deus vai entregar eles nas mãos dos demônios, assim como Deus fez nos antepassados. Todos os povos que perseguiram o povo de Deus, Deus entregou ele na mão dos assírios, na mão de Nabucodonosor, derramou juízo sobre eles. É o mesmo Deus agora que vai derramar juízo sobre todos esses tais que não têm o selo de Deus. Glória a Deus. E quando abriu o poço do abismo, diz a Bíblia, a fumaça do poço, grande fornalha com fumaça, saía do poço, e escureceu-se o sol e o ar. Que compreende escurecimento? Que o diabo ele é trevas. Agora aqui, se nos dias de hoje você já vê as trevas das prostituições, dos assassinatos, do engano, dos homicídios, dos suicídios, a igreja está combatendo. Agora aqui, essas trevas terão mais liberdade. As escuridões estarão com mais liberdade na terra, porque a igreja não estará mais aqui. E agora Deus vai entregar para vossas paixões infames, onde os demônios vão povoar a terra com toda a sorte de engano. Além dos caos está caindo, terá mais treva de morte, mais treva de engano, mais trevas de promiscuidade sexual. Uma coisa terrível, uma inversão de valores. E abriu o poço do abismo, glória a Jesus, e também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado o poder como tem o poder de escorpiões da terra. O que significa isso? No momento que o poço do abismo é aberto, pela permissão de Deus, demônios agora são soltos com mais liberdade na terra. Jesus usa essa palavra aqui simbólica, porque o Apocalipse, quando você vê dragões, espadas, gafanhotos, não são literais, são figura de linguagem, força de expressão, são alegóricos. E isso que se refere são as legiões demoníacas. Por que gafanhoto? O gafanhoto, quando ele vem com suas pragas, com seus exércitos diante de um pomar, de uma lavoura, na frente ali está uma coisa bélica, mas atrás dele está a destruição das plantações. Assim são os demônios. Os demônios vêm destruindo mais que ele vinha já destruído, porque a Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Aí estará o caos na terra, glória a Deus, sobre todos aqueles que não deram ouvido à voz de Deus. Estão recebendo o toque da trombeta. Diante desse acontecimento, coisas piores
virão. As 4 primeiras trombetas atingiram os astros dos céus, abalos nos céus, nos rios, nos mares, na terra. Agora essas 5ª e 6ª trombeta atingem os homens rebeldes. Glória a Jesus. E foi-lhe dado poder como tem de escorpiões. O que Jesus diz na sua palavra? Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Esses escorpiões se referem a entidades demoníacas sobre a terra. Um caos na terra. Demônios transfigurados, materializado na terra. O desespero, o caos na terra. Onde o povo vão clamar por Deus e não será ouvido. Coisas terríveis, e isso está prestes a acontecer. Por enquanto nós estamos no princípio das dores, diante das pestilências, dos acontecimentos, abalo sísmico, terremotos e peste. Agora aqui estará com mais intensidade. Se hoje o povo está aterrorizado com esse coronavírus, com o Covid-19, no toque das trombetas será pior. Com o dano do escorpião, a ferroada escorpião, Jesus usa uma palavra simbólica, ela atormenta, uma picada de escorpião, atormenta o homem. E esses escorpiões, esses gafanhotos que simbolizam demônios, vão atormentar a terra, atormentar os homens com dor, com desespero, com agonia, com angústia, com tristeza e com mortes. Glória a Deus. E foi dito que não causasse dano à erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem às árvores alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Olha aqui que Deus está falando. Se nas primeiras trombetas já foi dada a ordem para danificar a terça parte das 4 primeiras trombetas, aqui agora ele recebe a ordem para não danificar mais as ervas. Somente os homens que não têm o selo de Deus. Por quê? Eles não têm o selo de Deus porque rejeitaram o poder do Espírito Santo. O que a Bíblia diz? Prova clara o justo juiz de Deus de pagar tribulação àquele que nos atribulava. Todos que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho. Todos aqui que não obedeceram o Evangelho, que não tinham o Espírito Santo, eles não foram arrebatados, porque não tinha o selo da promessa, porque é o Espírito Santo que vai nos levar de encontro com Jesus nos ares, para entrar nas bodas do Cordeiro. Glória a Jesus. Então, e quem são os homens que não têm o selo de Deus aqui? São todos aqueles que ficaram do arrebatamento. Todos aqueles que ficaram aqui, vão sofrer porque eles não têm os selos. E não vão tocar nos 2 profetas que já estão aqui reservados. Estão só esperando a ordem de começar a profetizar. Porque diante desses caos, o povo está desesperado. E esses 2 profetas de Deus enviados sobre a terra, que representam o evangelho do Antigo e Novo Testamento, que vai pregar, que vai profetizar juízo para o povo de Israel que não crê no Messias e para o gentio que não crê na palavra de Deus da igreja que pregou. Eles estão reservados. Os demônios não vão ter poder de tocá-los. Eles só vão morrer no tempo certo, quando a besta lá na frente subir do abismo para reinar, que ela vai dar uma falsa paz diante desses caos para enganar. Aí é a hora que as 2 testemunhas surgem para profetizar mais juízo sobre o povo e contra a besta e o dragão e o falso profeta e a Babilônia. Eles serão mortos pelo dragão, serão mortos pelo anticristo, permitido por Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Glória a Deus. Mas aí nos próximos capítulos. A ênfase aqui está sobre as 5ª trombeta. Louvado seja Deus. E foi-lhe dado que os não matassem, e sim que atormentassem durante 5 meses. E seu tormento era como um tormento de escorpião quando fere alguém. O diabo vai atormentar. Hoje o diabo, ele mata, porque ele tem a função de levar as almas para o Hades. De matar e as almas ir para o Hades, ficar debaixo da ira de Deus. É por isso que ele engana os homens. Mas aqui ele não vai matar, aqui ele vai só atormentar,
porque o Espírito Santo de Deus é retirado da terra, que ele é onipresente, ele não sai, mas a obra de convencer os homens do arrependimento, isso é tirado, e Deus envia a operação do erro para que eles creiam na mentira. E o que acontece, meus irmãos e minhas irmãs, glórias a Deus, aleluia, o diabo vai atormentar eles com grandes tormentos, grandes males, que eles vão pedir a morte vai fugir deles, porque o próprio Deus vai repreender o espírito da morte. Muitos falam que isso aqui não é literal. É literal sim, porque se não fosse literal, não estava escrito. Haverá caos, derramamento de sangue, homens estarão como zumbis na terra. E aqui também se refere às pessoas que se suicidam, porque quem se suicida não é o fim de tudo, você entra na eternidade da condenação eterna, que os homicidas não herdarão o reino dos céus, diz a Bíblia. E aqui as pessoas vão ter desejo de morrer, porque a atormentação vai ser tão grande diante dos caos e das pestilências sobre a terra. Os homens vão desmaiar de terror. Será tempos difíceis, tempo de aflição, igreja, para todos aqueles que ficarem. Glórias a Deus, glória a Jesus, aleluia. Então, meus irmãos, os homens vão pedir a morte, e a morte vai fugir deles, porque o próprio Deus está lançando juízos para o povo entender que Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de juízo. E olha o que diz a Bíblia. Glória a Jesus. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, preparado para a peleja. E as suas cabeças havia como que coroas, parecendo de ouro. E o seu rosto era como o rosto de homem. O que compreende coroa? Coroa compreende domínio. Esses demônios vão estar dominando a terra, dominando os homens da terra. Todas as pessoas que adoraram o diabo, que adoraram o pecado, que adoraram o mundanismo, agora vão ver os demônios materializados na terra, através da escuridão. Estão nas trevas do pecado, da prostituição, da promiscuidade sexual, do engano. Agora estão vendo esses demônios com coroas dominando eles, mas um domínio de um jugo pesado de sofrimento sobre os homens, porque as trombetas da ira de Deus, enviado pelos santos anjos, estão tocando sobre a terra. Glória a Deus. E agora aqui Deus usa mais palavras, parábolas simbólicas, que a interpretação pelo Espírito Santo também diz aqui, ó. E o seu rosto era como o rosto de homem. Esses demônios tinham rosto de homem, que compreende? São demônios que têm sabedoria para arquitetar planos para destruir os homens, para atormentar os homens. Hoje esses mesmos demônios atuam perseguindo nós, perseguindo a igreja, perseguindo o povo de Deus. E o que a Bíblia diz? Que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas lutar contra esse demônio não é com armas literais, de guerras, de revólveres. Não, é com oração e jejum. São as armas espirituais que têm poderes de derrubar muralha e anular sofismas, as lábias mentirosas do diabo que vem tentar nos seduzir. Hoje nós temos o Espírito Santo para poder repreender esses demônios pela autoridade de Jesus, pelo nome de Jesus. Mas aqui agora não terá mais isso. Esses demônios com muita sabedoria, que são muito sábios, que arquiteta plano. Olha o que diz a Bíblia, que Satanás ao nosso redor está o anjo, mas ao derredor está Satanás, buscando uma brecha a quem possa tragar, bramando como um leão. Está vendo? Então aqui Satanás, com o rosto de homem, compreende que ele é muito sábio
já tem a sua sabedoria na mente como fazer os homens sofrer e também convencer os homens, porque aqui é tudo profecia se cumprindo para que eles adorem a besta, o anticristo que vai surgir nos capítulos à frente para dar falsa paz diante desses caos. Glória a Deus. E tinha também cabelos como o cabelo de mulheres e seus dentes como dente de leão. Está vendo aqui? Outra entidade demoníaca. Por que cabelo de mulheres? Está se referindo aqui a João, porque nos tempos antigos da igreja primitiva, a igreja primitiva foi muito assediada pelas seitas heresias dos templos de Afrodite, dos templos de Diana, que eram mulheres sensuais que dançavam com danças promíxuas, sensuais, para atrair os homens. Aqui compreende também que os demônios da prostituição, dos adultérios, das vaidades, todas as mulheres que se prostituíram, homens que adoraram as vaidades, as pinturas de Jezabel, agora estão debaixo desses demônios, onde as trevas da prostituição, as trevas dos adultérios estarão diante desses caos. Mesmo assim, o povo não deixará os seus adultérios e as suas prostituições. Estarão na terra, a terra estará na escuridade, a escuridão, porque os demônios estão povoando a terra. Glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja Deus. Então aqui está a interpretação desse texto do Apocalipse. E diz: mas os seus dentes como dente de leão. Aqui compreende leão, compreende violência. A violência estará na terra, não terá mais amor. Os homens matando-se. Hoje você vê tanta crueldade no princípio das dores: pai matando filho, filho matando pai, homens matando criança, assassinatos. Nesta época, durante que a terra estará na escuridão, pelo reinado de Satanás na terra, por permissão de Deus, porque é isso que os homens aceitaram, porque diante da pregação do Evangelho, quando a igreja estava na terra pregando, há mais de 21 séculos, eles não deram crédito à voz de Deus, não deram crédito à palavra de Deus, preferiram adorar as imagens de escultura, os adultérios da prostituição. Agora estarão com Satanás na terra sofrendo muitas violências, muito derramar de sangue. Durante 5 meses Deus repreendeu o espírito da morte, mas depois de 5 meses vai voltar as mortes de novo, aonde todos aqueles que morrerem nesse período dessa tribulação vão direto para o Hades, aguardar a ressurreição dos mortos condenados no dia do trono do juízo final. Além de sofrer na terra, o corpo desce e a alma vai para o Hades e aguardar a ressurreição dos mortos condenados, onde vai corpo e alma para o lago de fogo e enxofre. E quem vai inaugurar lá será a besta e o falso profeta, o anticristo e o falso profeta. Glória a Deus. Então, meus irmãos, glória a Deus, aleluia. Dente de leão. Então, por que violência? Dente de leão, porque haverá guerras diante desses caos. Nessa grande tribulação na terra do caos, o começo da grande tribulação será de caos, haverá guerras. Dente de leão compreende morte, guerras, as armas de alto calibre, bombas nucleares. Olha o que diz aqui, louvado seja Deus, no verso 9: tinha couraças como couraça de ferro, e barulho sobre as suas asas, faziam era como barulho de carros, de muitos cavalos quando corre a peleja. Aqui compreende os aviões de combate, compreende os tanques de guerras, de ferro que soltam fogo pelas suas bocas, que tinha ainda cauda como escorpiões, e ferrão cauda tinha poder de causar dano aos homens por 5 meses. Está vendo? As caudas compreendem os tiros diante das armas. Satanás está atuando na terra com um derramamento de sangue muito grande. Coisa terrível. E tinha sobre eles como seu rei
o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, em grego Apolion. O que compreende esses nomes? Esses nomes compreendem, meus irmãos, destruição. Apolion e Abaddon é um ser só. É o anjo da morte. O anjo compreende mensageiro da destruição. Uma das potestades e principados mais poderosos do inferno, soltos na terra, com grandes guerras, onde as guerras biológicas, radioativas, onde as carnes dos homens derreterão pelo calor e pelas pragas e pelas pestes. Coisa terrível, irmãos. E o primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Então, diante da 5ª trombeta, são esses acontecimentos. E você ainda vai continuar brincando com as coisas de Deus? Você vai continuando dando ouvido a esses falsos profetas que só pregam as bênçãos materiais? Que só pregam as coisas dessa vida? Então continua, porque o que te aguarda aqui são as 7 trombetas do Apocalipse. As taças da ira de Deus e o lago de fogo e enxofre. Porque a Bíblia diz que os falsos profetas e todos os seus seguidores serão lançados no inferno. Salmos 9,17 diz: aos ímpios nações que se esquecem de Deus serão lançados no inferno, diz a Bíblia. Glória a Deus. E o 6º anjo tocou a trombeta, e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, ao mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que encontra atados junto ao grande rio Eufrates. E foram então soltos os 4 anjos. Glória a Deus, aleluia. E foram soltos os 4 anjos que se encontram atados junto ao rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, dia, mês e ano, para que matasse a 1/3 parte dos homens. Aqui compreende morte literal e morte espiritual cada vez mais. Porque alguns aqui ainda iam querer ter esperança em Deus, mas não tem mais jeito. A porta da graça se fechou. As noivas prudentes entrou e a porta se fechou. E as noivas nessas loucas ficaram, correndo para um lado e para o outro, como diz em Amós 3, verso 8. Glória a Deus. Glória a Jesus. E o número dos exércitos das cavalarias eram 20.000 vezes 10 milhares, e ouvi os seus números. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraças de cor de fogo. Olha aqui as armas bélicas nucleares. Junto ao rio Eufrates, se compreende aqui, hoje é o Iraque, onde ali era o Jardim do Éden, onde foi construída a Torre de Babel, o Império Babilônico e um palco de grandes guerras da história. Esse local será solto os demônios que estão presos junto ao rio Eufrates para esse grande dia. E cor de fogo, de cinto de enxofre e cabeça de cavalos era como cabeça de leão, e a sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Os demônios estarão atuando diante dos exércitos da marinha, do exército, da aeronáutica, tanto do Brasil e de todos os países, todos os homens que ficaram aqui, porque esses exércitos estão preparando para a sessão do anticristo, que virá com a falsa paz. Então haverá guerras, bombas nucleares, muitas guerras. Será terrível aqueles que ficarem aqui. Tempo de grandes tribulações sobre a terra. Oh, meu Deus do céu! É a revelação de Deus do Apocalipse, irmãos. O descortinar das cortinas, levantar do véu, revelar o que está oculto. Isso é uma palavra de exortação e despertamento à igreja que está dormindo. Você quer ficar nesse caos na terra? Então continue dando ouvido aos falsos profetas.
Continua nos WhatsApp, nos Facebook e nas filmagens do YouTube e da televisão disfarçada. Porque todos que adorarem a besta e a sua imagem, receber seu sinal e a sua marca. Hoje muitos estão recebendo a marca da besta, da Philips, da CCE, da Pilco, as marcas do WhatsApp, do Facebook. Já estão com a marca da besta aí, ó. Espiritual, que leva a física na mão e na testa. E pôs a força dos cavalos estava a sua boca, e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia como serpente. Glória a Jesus, aleluia. E tinha cabeça como... E tinham cabeça, e como ela causavam dano, e os outros homens causavam dano. Tá vendo aqui, ó? O diante dos flagelos, as trombetas tocaram. Abalo sísmico nos astros dos céus, dos rios convertendo em sangue e amargo, nos mar convertendo em sangue, e no ar o escurecimento, a terra em trevas. O diabo, o rei das trevas, o grande imperador do inferno, atuando sobre os exércitos, sobre os homens, guerras civis, guerras militares, um caos na terra. E o que vai revelar o Apocalipse 9, verso 20, vai se cumprir o que Paulo profetizou. Por isso Deus enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. A Bíblia diz no verso 20 que os outros homens, aqueles que não foram mortos por esse flagelo, não se arrependeram das obras das suas mãos, e deixando de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassinatos, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituição, nem dos seus furtos. Está vendo? Os primeiros demônios que foram soltos com boca de leão, assassinatos, aqui a interpretação daquele contexto, os assassinatos, os demônios assassinos atuando sobre esses homens, as prostituições, as mulheres, os demônios com cabelo de mulher, que simboliza a sensualidade, os demônios da prostituição. Mesmo diante desses caos, eles não se arrependeram e continuaram com essas práticas. Os demônios com cara de homem, compreendem inteligência e também a idolatria, a que não deixaram de adorar os demônios. Mesmo diante desses caos, as feitiçarias, o ocultismo, eles estarão oferecendo sacrifícios aos demônios. Aqui, ó. E não se arrependeram e continuarão adorando os deuses pagãos. E nem das suas prostituições, nem dos seus furtos. Porque diante também, sabedoria mal de Satanás é o quê? A sabedoria mal do diabo para arquitetar planos para furtarem. Mesmo diante desses caos, não abandone, eles não abandonam os pecados dos furtos. Você viu que coisa terrível? Como estará o mundo? Pior do que está. E isso vai vir coisas piores. Aqui está a interpretação pelo Espírito Santo de alerta à igreja. Hoje esses mesmos demônios, irmãos, estão atuando na terra, mas não tem tal liberdade, tem um limite, porque a graça de Deus retém eles. Embora eles estão agindo, mas não com muita intensidade, porque as orações do santo, a igreja e o povo de Deus está orando. É a mesma analogia de Sodoma e Gomorra, Ló em Sodoma e Gomorra. Quando Ló estava ali, mesmo com aquelas atitudes carnais ali daqueles homens, os demônios atuavam. Mas quando Deus tirou Ló de Sodoma e Gomorra, foi arrancado pelos anjos, Deus o destruiu. A mesma coisa aqui.
O que Paulo falou lá em Romanos 1, verso 26, que dos céus é manifesto a ira de Deus sobre a impiedade dos homens. Esses homens estão debaixo da ira de Deus. Está aqui, o toque das trombetas, dos juízos de Deus sobre todos aqueles que ficarem. Cuidado com esses evangelhos de achismo, baseado por teoria humana, por revelações falsas, por meio de emoções. É a palavra, irmãos. Você que está aumentando uma vírgula, um tio dessas escrituras, as pragas desse livro cairão sobre você. Cuidado, muito cuidado. Glórias a Deus, glória a Jesus. Então aqui está, irmãos, a grande revelação de Deus, de despertamento à igreja, com a pregação do Apocalipse, capítulo 9, sobre o toque das trombetas. Glória a Jesus. E está se cumprindo que os homens não se arrependerão. Por quê? A obra do Espírito Santo de convencer o homem para se arrepender, isso é retirado. E Deus enviará a operação do erro para que eles creiam na mentira, porque não creram na verdade. Só ler lá em 2 Tessalonicenses 2, verso 11. E diante de todos esses caos, aí a besta vai subir do abismo para dar a falsa paz. Durante todas essas épocas, esse tempo, a besta agora sobe do abismo por 3 anos e meio, profetizando paz e perseguindo os santos, fazendo guerra contra os santos. Quem são os santos? Apocalipse 11, 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que deve dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará. Então no verso 7 do capítulo 11 de Apocalipse, não está falando que as duas testemunhas vão morrer ali. Aqui é uma revelação de Deus, que as duas testemunhas vão profetizar mais juízos, e elas só serão mortas com a vinda do anticristo sobre a terra, que vai blasfemar do tabernáculo de Deus. O que é o tabernáculo de Deus? É o templo móvel. Quem é o templo móvel? São uma igreja, que é tempo que o Espírito Santo habita em nós. Então quando a igreja está nas bolas do cordeiro, ele vai blasfemar do tabernáculo de Deus e de todos que habitam no céu. E a besta fará guerra, e a Bíblia fala lá no verso mais à frente do capítulo 13, fala: aqui está a paciência desses santos. No capítulo 13 e no capítulo 14. Então ali a Bíblia fala que a besta que os matará, está profetizando a morte deles, que eles vão morrer para a glória de Deus, e depois de 3 dias eles vão ressuscitar e herdar o céu. E aí virá mais tribulações e mais caos sobre a terra. Dia de grandes aflições. Isso será para os próximos capítulos. Então, meus irmãos, vamos nos santificar. Nós estamos hoje no princípio das dores. Apostasia nas igrejas, irmãos, é um cumprimento profético. Não se deixe levar pela afronta desses anticristos, desses mundanos que estão destruindo a obra de Deus na igreja. Isso é a permissão de Deus. O justo vai viver pela fé. Faça você a diferença como fez Daniel na Babilônia. Faça você a diferença como fez Micaías e Elias em Samaria, e os 7.000 que nos se curvaram a Baal. Lembra das palavras dos vossos pastores, quais ensinaram a palavra de Deus, observando bem a vossa fé, imitai-vos em toda maneira de viver. Deus está nos provando, irmão. Já começou a passar a peneira. Deus já está separando as ovelhas dos bodes. Então isso tem que acontecer para Deus nos mostrar quem são os verdadeiros e quem não são. O som da trombeta do arrebatamento vai soar. Não se deixe levar pelo engano desses homens. Não deixa que a ira entre no seu coração. Deixa eles querem se lambuzar no pecado, deixa que eles se lambuzem.
Faça você a diferença, prega o evangelho e viva a doutrina do Senhor. Prega contra a vaidade, contra a promiscuidade sexual, contra o adultério, contra a prostituição, contra o futebol, contra as pinturas de Jezabel, contra a saia curta, contra o salto alto, contra os homens cabeludos, que está escrito em Coríntios 11. Mulheres, sejam obedientes às doutrinas eclesiásticas da igreja. Não queira passar na frente do homem. Não pregue em cima dos altares, pregue embaixo, como era a antiga IPDA, baseado em Levítico capítulo 15, que a mulher, quando está naqueles dias, ela está imunda, e você está subindo no altar. O altar simboliza referência, autoridade, soberania. Glória a Deus, glória a Jesus. E você está desobedecendo a voz de Deus. Ninguém está proibindo você de pregar. Vocês podem pregar como era a profetisa, as filhas de Felipe, como era Feber, que ajudava na evangelização, mas cada um no seu devido lugar, baseado no que está escrito em Coríntios 11. Assim como Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, e o homem o cabeça da mulher. Então o altar em cima significa, é para o homem, porque Cristo, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, e o homem o cabeça da mulher. Então o altar em cima é feito para os homens. As mulheres, que é a coluna da oração da igreja, tem que estar embaixo, que foi tirada da costela de Adão, é embaixo. Vocês estão pregando em cima, vocês estão em desobediência, mesmo que vocês estão na doutrina, mas vocês estão em pecado de desobediência. Ah, mas não tem nada a ver. Os homens espirituais entendem. Quantos pastores, que eu já cheguei até a advertir sobre isso, não deram ouvido? Vocês vão prestar conta no dia do juízo final. Ainda é tempo de vocês se arrepender, senão vocês vão ter uma grande surpresa no dia do juízo. Cuidado, irmãos. Obedeça a voz do Espírito Santo que está falando. Não entristeçais o Espírito Santo, o qual está selado para o dia da redenção. Glória a Deus. Não adianta você ter a doutrina do corpo, se você não está tendo a doutrina do Espírito Santo, e discernir o que é de Deus e o que não é. Está envolvido com as falsas visões, falsas revelações que não têm respaldo bíblico. Cremos nas visões de Deus, baseado com a Bíblia em Número 12:6, em Atos 2:17, em 1 Coríntios 14:26. Cremos sim, como está em Amós 3:7, mas com respaldo bíblico. Porque se estiver fora da Bíblia, é heresia. Aquele que aumentar uma vírgula ou um tio dessas escrituras, as pragas desse livro cairão sobre eles. Então cuidado, irmãos. Cuidado, irmão. Obedeça a voz de Deus. Obedeça a voz do Senhor. O cargo de liderança em reger a igreja está na mão o cajado está na mão do homem. A mulher tem que ser auxiliar. Sim, ela pode pregar, pode ser um evangelista, anunciar as boas novas do evangelho, mas o cargo de liderança está na mão do homem. Mas o feminismo de Satanás aqui, esse demônio aqui com cabelo de mulheres, que atuará no período das trombetas, muitos deles já estão atuando no coração dessas mulheres soberba. O espírito de Jezabel não é somente pinturas e vaidade, faz parte, mas arrogância, soberba, de não querer ser submissa à voz e à autoridade de Deus que Deus deu ao homem. Vão ficar aqui, Então obedeçam à voz de Deus, porque a Bíblia diz que nem das suas feitiçarias se arrependeram. Feiticeiros também não compreendem somente o ocultismo. Feitiçaria compreende rebeldia, pecado de rebeldia. E para onde vão esses tais? Apocalipse 21, verso 8. Lago de fogo e enxofre, pecado de porfia e teimosia. Quem tem o Espírito Santo, quando ouve uma palavra dessa, chora, que muitos não sabiam. Chora, se humilhando a Deus. Quem é soberbo nada sabe, delira acerca de questões, em contendas de palavras, cheio de blasfêmias ruins e suspeitas de porfias.
Quem está com o espírito do anticristo blasfema diante dessa exortação. Mas quem está com o Espírito Santo diante dessa pregação se humilha e chora na presença de Deus. E o Senhor Jesus é bem presente com socorro na hora da angústia. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, irmãos, vamos obedecer a doutrina de Jesus, da santificação do corpo, da alma e do espírito. Cuidado com os falsos profetas que fingem pregar doutrina, porque a grande tática do diabo nesses últimos dias é enganar os crentes verdadeiros que têm o selo do Espírito Santo. Por que o diabo quer tirar o Espírito Santo de você? Para que você não seja arrebatado. Por isso que ele luta tentando você no pecado, para que você se adapte no pecado, porque quando soar a trombeta de Deus, que os 4 anjos que estão aos 4 cantos da terra, retendo os ventos da ira de Deus, que eles saírem e se unirem com mais 3 anjos para trocar as trombetas do juízo e o silêncio do céu, a igreja, Deus levar a igreja, você não suba, porque só vai subir e ser arrebatado quem tem um Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Jesus. Então aí está, irmãos, obedeça a voz de Deus, ore, jejue, leiam a Bíblia, não por teoria e sabedoria humana, mas sim pelo Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, irmãos. Vamos continuar firme na presença de Deus, na presença do Espírito Santo da verdade, na oração, no jejum e na leitura da palavra. Amém, igreja? Que Deus abençoe a todos vocês, na graça e na paz do Senhor Jesus. Você que quer tomar uma firme decisão, ore comigo agora. Você que não aceitou Jesus, você que não firmou a vida com Jesus, se humilhe agora diante de Deus, porque vai acontecer o arrebatamento, mas para muitos Jesus está vindo antes, na morte. Se você bate o carro, sofre um infarto, o arrebatamento chegou para você hoje. E como está a sua vida diante de Deus? Ao homem determinado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. O arrebatamento vai vir para a igreja, baseado no que está escrito em Atos 1, verso 8 a seguir. Que quando Jesus se ascendeu ao céu, os anjos falou para ele, para a igreja primitiva, por que estão olhando assustados? Esse mesmo Jesus que vi subir, virá assim outra vez para vocês. E quem estava ali era somente o povo de Deus. O que está escrito também em Hebreus, louvado seja Deus, capítulo 9, verso glória a Jesus, verso 27. Assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo oferecendo uma vez para sempre, para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardarem para a salvação. Quem aguarda para a salvação? Salvos. A trombeta espiritual vai soar e só os salvos vão ouvir. E os anjos das trombetas vão anunciar o juízo de Deus sobre a terra. Se você não quer ficar aqui, se arrependa dos seus pecados. Abandone o álcool, a televisão, o futebol. Irmãs, abandone as pinturas de Jezabel. A Bíblia diz em Jeremias 4,30 que Deus condena, Jeremias profetizou, condenando o uso dessas práticas. Gênesis 35, Deus falou com Jacó, mandando que as mulheres tirassem os deuses estranhos das suas orelhas. Que significa Deus estranho? Nosso Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus estranho é idolatria. E a Bíblia diz que os idólatras vão para onde? Para o inferno. E isso também é um pecado de prostituição espiritual. Então, meus irmãos, minhas irmãs, você, meu irmão cabeludo, corte esse cabelo, tire essa barba. Ah, mas Jesus usava barba. Ah, no Antigo Testamento usava barba. Mas Paulo pregou ali porque a barba faz parte da cabeça. Então por que Jesus usava barba e era cabeludo, tinha cabelo grande? Vamos pelo Espírito Santo. Quando Paulo estava indo no caminho de Damasco
para perseguir a igreja de Cristo. Quem apareceu para ele ali? Uma grande luz. E o que Jesus falou para ele? Saulo, Saulo, por quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Então Jesus representa a igreja. E a igreja é composta do quê? De homens e mulheres. Então Jesus, com cabelo grande, representa o véu das irmãs. E a barba? Você que fala que não tem nada a ver depilação, né? Que isso é higiene do corpo. A higiene do corpo é banho e sabonete. Viu? Ali simboliza as irmãs que não depilam as pernas. Simboliza. Não é para você usar barba não, seu rebelde. Fica atrás desses falsos profetas. Mas onde está? Pelo Espírito Santo eu estou pregando aqui. É Jesus que representa a igreja. Não fica atrás desses fascistas, desses oportunistas, usado pelo diabo, irmãos. Estão usados por Satanás para enganar vocês. Prega algumas verdades para cativar, mas são tudo hipócritas. São tudo rebeldes. Glória a Jesus. Então nós somos membros do corpo de Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aleluia. As coisas de Deus para os homens natural parece loucura, mas para nós é salvação. Eu estou livre do sangue de vocês. No dia do vocês estão murmurando, no dia do juízo vocês vão saber. Glória a Deus, glória a Jesus. Então agora, diante, louvado seja Deus, você quer tomar uma firme decisão em aceitar Jesus abandonar os seus pecados. Levante as mãos para o céu e diga assim comigo: Senhor Jesus, meu Deus, eu não quero ir para o inferno. Eu não quero ficar aqui na grande tribulação. Eu quero subir com o Senhor. Mas eu te peço perdão, Jesus. Eu vim pecando contra o Senhor. Desobedeci a tua palavra. Mas confesso, Senhor, que estou arrependido. Que estou arrependida. Escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da vida eterna. Jesus, a partir de hoje eu passo a ser um cristão fiel ao Senhor, obediente ao Senhor, na tua santa palavra e na tua santa doutrina. Amém. Glória a Deus. O céu está em festa agora. Agora aí rasga suas carteiras de cigarro, joga suas bebidas alcoólicas fora, essas drogas fora, abandona essas pinturas de Jezabel, essas vaidades, essa televisão imunda, saia desses cultos filmados, saia dessa TV disfarçada do YouTube e vá para Jesus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E fique conectado aqui nesse canal que Deus preparou para vocês. O canal Defesa da Doutrina IPDA 1962. E tem o canal também do nosso irmão IPDA Trombeta da Última Hora, Bornei Gonçalves. E nosso irmão Radiotube IPDA Caminho do Céu. Nosso irmão Arlon, que são homens de Deus. Por que eu indico eles? Porque eu já conheço. Já fiz prova com Deus diante deles. Amém, meus irmãos? Outros canais eu indico, eu não conheço, eu não sei. Porque eu já fiz muito isso e tive muitas decepções. Então, meus irmãos, está aqui. Esses 3 canais, que não é para a glória do homem. Não estamos preocupados com o aplauso dos homens, nem visualizações, em sim com almas. Amém? Que Deus abençoe. Se vocês puderem dar o like agora nesse link, para que mais pessoas possam ouvir mais e mais a palavra de Deus da verdade. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe, irmãos.